Tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Bom, vamos lá para mais uma live, né? Live de hoje, eu convidei a doutora Fabiana Bombarda, né? Que ela é dentista estomatologista. Vocês sabem o que é estomatologia, gente? Vocês sabem que existe, né, o profissional dentista que é especialista em estomatologia? Vocês sabiam disso? Enquanto o Instagram vai chamando aí o povo, gente, você que vai assistir pelo canal do YouTube, por favor, se inscreva no canal do YouTube. É muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo importante para ele espalhar aí para quem precisa. Porque tem, olha, gente, tem muita gente precisando aí desse tipo de conteúdo. Então já aproveita e já se inscreva, certo? A doutora já entrou, ó, vou adicioná-la aqui. Boa noite, doutores. Todo mundo entrando. Ei, Oi, doutora. Vanessa! Boa noite! Que satisfação, que honra minha! Depois de Não. tantas curtidas das suas publicações, né? De te acompanhar, de compartilhar tantos conteúdos importantes que você publica. Eu me sinto extremamente feliz e honrada. E sinto assim como se eu já te conhecesse pessoalmente, apesar disso não ter acontecido ainda, né, Vanessa? Doutora, eu que demais agradeço. Eu sempre fico extremamente feliz quando os profissionais eles param essa vida de vocês agitada, que eu sei, né, para poder trazer informação, né, trazer. Eu, paciente que fui, né, eu sei bem como falta, né, às vezes uma orientação, um direcionamento, né, para a gente poder aí fechar um diagnóstico muitas vezes, né? Porque muitas pessoas vêm tentando buscar. Então, assim, doutora, obrigada demais. Obrigada a Eu, você. o mesmo sentimento que você tem, doutora, também tem, de que a gente já se conhece, né? Essa internet, ela possibilita isso, né? Mesmo que virtualmente, ainda, né, doutora? Quem sabe um dia, né? A gente não sabe o dia, né? Então, assim, doutora, Ainda, obrigada. vou ter muita. Olha, vai ser ótimo, né, Vanessa? Com certeza, viu? A gente vai dar um jeitinho aí para a gente poder, né, marcar e quem sabe um encontro ao vivo para a gente poder Quem discutir, sabe? né, seus conteúdos que são tão importantes, para a gente também se conhecer e trocar aí tantas ideias para a gente poder levar para os nossos seguidores, para a população em geral, né? Para os Sim, pacientes e para as pessoas sim. que são leigas, mas que precisam e causa muita confusão mesmo, né? Quando a gente fala Uhum, estomatologia, muitas pessoas nem uhum, sabem que é uma área, uma especialidade da odontologia, né? Muitas pessoas sim. Sim. confundem assim de forma muito natural com Uhum, especialista em estômago ou qualquer uhum, outra área da medicina. Então é tão importante uhum, essa abertura, esse canal que você está nos dando, não só a mim, como dentista, como estomatologista, mas a outros profissionais do Brasil afora, para que a gente possa, né, do mundo, na verdade, né, haja sim, vista que sim, as redes sociais nos aproximam, e para que a gente sim. possa levar essa informação tão importante para todos Uhum, os usuários, né, que a primeira uhum, pessoa que percebe qualquer alteração é o uhum. próprio paciente. É, Muitas vezes ele nem sabe aonde que ele vai, se ele sim, procura o médico, se ele procura o dentista, o que ele vai sim. fazer, né? Uhum. Ai, doutora, eu queria demais agradecer porque o meu canal, o ponto central, obviamente, é tumores na parótida, mas hoje em dia ele se tornou muito maior e tem muitas pessoas de outros tipos de doenças que vêm da glândula salivar, ou então que são adjacentes, ou outros tipos de tumores que também mexem com essa parte. Eles sempre vêm me procurar justamente pela falta de informação. Eles não sabem aonde se apoiar, eles não sabem quem procurar, né? Vanessa, antes de começar esse trabalho eu não sabia que existiam vários tipos de especialidades de dentista, eu não sabia, né? Então, eu sempre tento trazer aqui todas as especialidades para que as pessoas consigam perceber que se você tem aquele problema específico, você tem um dentista que pode te ajudar naquele problema específico que você tem. Então, eu queria, mais uma vez, doutora, obrigada. Viu? É um conteúdo que eu Obrigada, não tenho no Vanessa. canal, que faz muito tempo que eu queria ter,
né? Para o pessoal entender o que é o estomatologista. O que a estomatologia estuda, doutora? Então, Vanessa, a estomatologia é uma especialidade da odontologia relativamente nova, né? A estômato tem 50 aninhos só, né? A estômato, ela é muito jovem, né? Então, agora em julho saiu um artigo mostrando toda a evolução da odontologia aqui no Brasil, especialmente da estomatologia aqui no Brasil, né? Mostrando o quão jovem ela é. E a estômato é boca em grego, né? Logia, estudo. Então, a estomatologia é o estudo das doenças da boca. Então, nós estudamos todas as doenças do complexo bucomaxilofacial e também, Vanessa, estudamos, né, no diagnóstico. Então, nós oferecemos o diagnóstico e o plano de tratamento para aquelas comorbidades da boca, mas também, olha que interessante, a gente também trata das consequências ou das sequelas, das manifestações de outras doenças sistêmicas que aparecem na boca. Nem sempre a boca é o local primário daquela doença ou daquela lesão, daquela manifestação. Pode ser que o paciente esteja com alguma alteração no corpo, em qualquer região, ou ele esteja sob um tratamento medicamentoso, um tratamento qualquer, né, químio, radioterapia ou qualquer outra terapia, e ele vai ter manifestação bucal. Então, o estomatologista, ele está a par de tratar todas essas alterações na boca. Então, não só é doenças da boca, né, doutora? Também a pessoa que passa por algum tipo de tratamento, né, que infelizmente tem alguns tratamentos que causam alguns sintomas, algumas alterações na boca, né? Vocês também Sim. acompanham essas pessoas, né? Com certeza, Vanessa. Assim, eu vou dar um exemplo muito claro, né? Um dos mais importantes pontos da nossa atuação e frentes da nossa atuação, melhor dizendo, é dentro da oncologia, né? Dentro da oncologia, todos os tratamentos antineoplásicos, quer seja a quimioterapia, a radioterapia, né? E outros mais modernos, imunoterapia, enfim. Mas a quimio e a rádio em especial tem manifestações bucais muito importantes e que são modificadoras do tratamento, né? Da qualidade de vida. E a gente está falando principalmente da mucosite oral, do ressecamento bucal, né? Da perda de paladar, enfim. Então, tem tantas alterações destes tratamentos antineoplásicos com manifestação bucal, e o cirurgião dentista estomatologista está habilitado para esse diagnóstico e também para esse manejo tão importante. Com laser terapia, né, ou terapia fotobiomoduladora, né, que é o termo mais apropriado, ou mesmo com medicações tópicas, ou com outros tratamentos de suporte que vão auxiliar muito o paciente nesse momento tão importante e tão necessário, né, que é o tratamento multidisciplinar. Tratamento multidisciplinar é importantíssimo, né, doutora? Uma Com equipe assim para certeza. tratar as pessoas que passam por algum tipo de tratamento oncológico que é bem mais pesado, né? Aí ela precisa de toda uma equipe, né? E muitas vezes a pessoa não sabe, doutora, sabia? E Digo você de. sabe, isso é tão legal, sabe, que a gente falar, que as pessoas precisam saber. Essa semana, né, eu até vou abrir aqui um spoiler, essa semana a gente, né, eu faço parte de um grupo do Colégio Brasileiro de Odontologia Hospitalar Intensiva, e essa semana a gente conseguiu um passo ainda pequeno, mas um passo importante rumo a outros, né, que a gente sabe que vai conseguir em prol desse paciente que precisa do cuidado odontológico e que muitas vezes não tem acesso, ou porque ele não sabe, ou porque o convênio não liberou, ou porque o hospital que ele se encontra não tem o dentista hospitalar. E essa semana, Vanessa, a gente teve a aprovação de um código de visita odontológica para o paciente que está internado, segundo a ANS. Então, isso é tão importante, a gente não precisa mais usar código por similaridade,
qualidade, o profissional consegue executar o seu trabalho de forma digna, né? De forma tão necessária, e o paciente vai ter esse serviço, né? A gente sabe que o serviço de saúde deve ser na sua integralidade, e os cuidados bucais passam por isso, e a gente é muito responsável nisso, né? E muito batalhador também, porque a gente quer que as pessoas conheçam, porque quando elas conhecem, elas também têm poder de mudança, né? De cobrar as autoridades, os convênios, os hospitais, que eles têm esse direito do cuidado odontológico, não só na onco, mas em todas as terapias. Vai fazer uma cirurgia, né? Uma cirurgia coronariana do coração, vai trocar uma válvula, por exemplo. Tem direito e tem dever de passar por uma observação, um cuidado odontológico para evitar quaisquer problemas que possam ter origem bucal. Olha que importante a gente falar isso para as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas têm direitos, elas nem sabem, né, doutora? Exato, exatamente, Vanessa. E a gente, assim, como formadora de opinião, eu também trabalho na docência, né, aqui no estado do Espírito Santo, em Vitória, que é a cidade que eu resido, e a gente tem uma importante missão, que é a formação de opinião. Então, a gente precisa que as pessoas saibam disso, que a gente fale sobre isso, para que a gente possa aí, né, ter adultos que vão lutar junto com a gente, dentistas ou não, mas a gente está precisando se unir, né? Eu acho que é em prol da saúde. Você é uma paciente, né, que está aí dando testemunho todos os dias, inclusive foi por causa disso que a gente se conheceu. Eu pedi um trabalho, né, em uma das minhas disciplinas, e era justamente falando sobre as doenças das glândulas salivares maiores, dentre elas a parótida, e nós, então, pesquisando, vamos dar uma olhada no que a rede social traz, né? Traz tantas coisas pessoais, vamos ver o que as pessoas estão falando, e você trouxe tão brilhantemente a sua história e tudo que veio junto com ela, as informações, que ajudou a gente, né, a compor o nosso trabalho de faculdade, dos meus alunos, e trouxe aí para a gente tantas informações. Então, quando você abre o seu canal para a gente falar da estomatologia, é também um serviço de utilidade pública, para as pessoas poderem entender, para os alunos e para todo mundo que precisar, né? Nossa, doutora, fiquei feliz de saber que vocês usaram o material. Nossa, fiquei muito feliz. Que Foi bom, bem que legal. Agora Nossa, eu tenho eu que fico falar feliz. que eu já te conheço, né? Pelo menos pela rede, eu falo, olha, gente, eu até fiz uma Ah, não, live com agora a gente ela. já se conhece. Agora já se É conhece. Aquela menina, verdade. eu já conheço a Vanessa. É verdade, que honra minha. Mas o que são os tipos Porque assim, a gente falou doenças da boca, né? Mas o que exatamente? Se eu tiver uma ferida, qual o tipo de alteração na boca que eu posso procurar o dentista estomatologista? Bom, primeiro que as pessoas acham assim, que doença na boca é só afta, né? Que é o que mais É, se fala, né? Ah, tô com sim. uma lesãozinha na boca, tá doendo minha boca, é Uhum, afta, né? uhum, Realmente, a afta é uma úlcera traumática, inflamatória, ou seja, é uma úlcera extremamente comum na cavidade bucal. E ela tem um fator uhum. condicionante que é a dor, e é limitante também. Então, faz com que as pessoas procurem. Só que a afta é tão comum que todo mundo, né, já se autodiagnostica como afta, que É, acaba não indo é, procurar, né? E aí, junto com é. a afta, a gente tem o herpes, né? O herpes simples é uma outra manifestação bucal bastante comum. As pessoas também têm muito, né? Afta e herpes, um inflamatório, outro infeccioso, enfim, são duas lesões bucais, né? Uma úlcera e a outra vesícula ou bolha, que realmente são bastante comuns e que a maioria das pessoas até reconhece de certa forma. O que é importante dizer é que não é só isso, né? Muitas vezes aquela dita afta pode não ser uma afta comum, né, tratável com Uhum. uma pomadinha ou com qualquer outro remédio, né? A gente precisa desse cuidado. Então, uma
uma afta que você acha que é afta, uma bolinha que a gente chama de nódulo, uma manchinha, né? Uma lesão que demore mais de 15 dias, Vanessa, para cicatrizar, sem uma causa definida, precisa de diagnóstico. Pode ser que a pessoa esteja realmente com uma afta, um quadro mais persistente, baixou a imunidade, por N motivos, mas a gente não pode ficar sem o diagnóstico. Então, tem que lembrar, qualquer doença na boca, qualquer machucadinho, qualquer lesão que demore mais de 15 dias para cicatrizar, precisa de exame, né? Precisa ser examinado por um profissional capacitado e o tratamento, muitas vezes, vai ser simples, vai ser fácil, mas, por outro lado, pode ser que a gente precise fazer uma biópsia, por exemplo, né? Uma lesão que tem um comportamento de não cicatrizar em 15 dias, uma placa branca que você limpa, passa a mãozinha, passa gás e não sai, não destaca, é importante você fazer biópsia, né? Uma úlcera que fica dura, assim ela vai ficando endurecida, parece que você tem afta, mas você não tem certeza, ela dói às vezes. No início pode não doer, mas depois começa a doer, começa a ter dificuldade para engolir. Precisa fazer uma avaliação, né? Uma biópsia é o que vai ajudar o paciente, Vanessa, a ter um tratamento mais precoce, né? Um tratamento que venha ao encontro da resolutividade, da cura, muitas vezes, né? É por isso que a gente preza tanto diagnóstico precoce, tratamento e aí sim qualidade de vida, que é o que todo mundo quer. Viver bem. Por isso que tem que ficar, ó, olho grande. É, exatamente. É o que eu sempre bato na tecla. Gente, qualquer tipo de alteração que vocês perceberem. O problema, doutora, é que muitas vezes as pessoas não sabem aonde. É isso que, quando se trata de. Vou puxar para o meu lado. Quando se trata de universo de glândula salivar, não tem muito o que fazer, né? Porque algumas vezes as pessoas, por exemplo, esses dias teve uma pessoa que falou assim, Vanessa, eu tô com um carocinho na boca e eu não sei para onde ir. Eu falei, mas onde tá? Ela falou, tá na gengiva. Eu falei assim, tá, mas você já tentou passar no dentista? Aí eu orientei, falei, você já tentou passar no dentista estomatologista para primeiro ver se é alguma coisa, se por acaso for alguma coisa mais grave, ele obviamente vai dar continuidade e vai também indicar o outro profissional que vai dar continuidade ao seu tratamento, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas não sabem aonde ir, doutora, elas não sabem o que fazer, né? Então, falta esse discernimento, disseminar essa informação, porque não se sabe onde, não sabe onde é para ocorrer. Por exemplo, a senhora não citou, mas eu vou falar. Tem uma tal de rânula e uma mucocélia. A gente Muita operou uma hoje gente. de manhã. Uhum. Nossa, mas o que tem de gente? Então, você vai caber esse pescoço para isso? Não sei. Eu falei, não, calma, né? Então, assim, ninguém sabe o que é. Eu Aí, quando a sei. pessoa tem, Ai, me sinto ela não culpada sabe por onde isso. ir. Não, doutora, não Eu se sinta fico culpada, triste porque quando assim, alguém, né, não, fala que é não porque, sabe. Mas é a realidade, eu sei que é a mas realidade, você está certa, é a né? realidade. E eu me sinto, assim, um pouco culpada, claro, num bom sentido, né? Porque a rânula é uma bolha de saliva, né? Assim como a mucocélia, acontece em várias regiões da boca, mas a rânula, especialmente no soalho bucal. E é Sim, extremamente desagradável, né? Não sim, tem como você se alimentar e ela cresce, sim. murcha, fica nessa sazonalidade até você remover, né? E hoje, por isso que eu falei, hoje, coincidentemente, a gente fez uma de manhã. Mas, enfim, é difícil mesmo. O que que eu sugiro, né? Não sei como é que tá aí no seu estado, mas você sabe que a maioria das instituições de ensino superior, as faculdades de odontologia, hoje tem uma clínica de graduação na área de estomatologia e patologia oral, ou a cirurgia junto com a estômato, né? Então, uma oportunidade de
diagnóstico e manejo do paciente procurar, e até de forma gratuita, né? Seria os serviços das instituições de ensino superior, universidades, faculdades, porque certamente eles vão conseguir. Aí a gente vai ter também as unidades de saúde do município ou do estado. Então, assim, a gente tem algumas unidades que têm os centros de especialidades odontológicas, que tem um patologista ou estomatologista, ou periodontista ou bucomaxilo, que também possa dar né, esse cuidado, possa ter esse manejo. E tem as clínicas de especialidade privadas, né? E aí as pessoas podem procurar pelo próprio Instagram, como você vem divulgando. Hoje a rede social também tem esse papel de levar uma informação de utilidade pública. Então, e aí hoje, né, eu vou dizer assim, mais especialmente, a gente tem as possibilidades de tratamento minimamente invasivo, com conforto para o paciente. Então, hoje a gente tem as cirurgias com laser de alta potência, a gente tem os tratamentos terapêuticos com, né, a fotobiomodulação, que é o laser de baixa potência, e tanto nas faculdades quanto no serviço privado, a gente pode ter esse tratamento, as pessoas podem tentar procurar. Eu acho assim que realmente nós, dentistas, precisamos, estomatologistas, que somos um tantinho assim. Se você pegar o mapa do Brasil e dos conselhos regionais em todo o estado, você vai ver que a estomatologia é uma especialidade que é muito, ainda é pouco abrangente, né? E isso faz com que a gente realmente não seja tão encontrado pelas pessoas. Mas a gente quer mudar isso, Vanessa. A gente quer que as pessoas cheguem até nós, né? A gente quer ou pelo serviço público ou pelo serviço privado, mas o importante é que elas saibam realmente que existe e que elas podem nos procurar. Eu, né, deixo aí todas as oportunidades. A gente conhece pessoas que também são dessa área no Brasil todo. Então, às vezes, tô com alguma dúvida, tô precisando de uma avaliação. Pode pedir para você, pode mandar para mim, que a gente sempre vai estar se falando e vai estar indicando um colega que realmente seja dessa área aí na região que a pessoa estiver. Porque é muito difícil mesmo, doutora. Até você entender, primeiro que você precisa de um profissional, e aquele profissional, vocês são poucos. Vocês, as pessoas que tenham. Não sei se hoje em dia tem isso, mas até uns tempos atrás, as pessoas que têm disfunções, até na saliva, né? Elas não sabem para onde ir. Elas não sabem quem procurar. Passa no médico, o médico tá, um reumatologista que tem algumas doenças autoimunes, que tem algumas disfunções, ele pode dar uma orientação, né? Enfim, procura ela. Mas assim, ela não sabe que existem profissionais que têm algumas especialistas e dentistas que têm algumas que pode ter o laser, que pode ajudar bastante, né? Então, assim, elas não sabem. Né? Então, agora elas fica estão muito... tendo a oportunidade de saber por você. Exatamente. Também, né? Ó, já que eu aproveitei e entrei nessa disfunção salivar, doutora, o que a estomatologista pode fazer para a galera que tem algum tipo de problema de disfunção salivar? Bom, a primeira coisa que a gente precisa ver, Vanessa, é que grau de disfunção é. Será que é uma sensação de boca seca, que é o quadro de xerostomia? Será que é um quadro, de fato, de hipocialia ou de acialia, né? Será que produz pouquinho saliva ou será que não produz nada, né? E aí a gente precisa avaliar as 3 grandes glândulas salivares, né? A parótida, a submandibular e a sublingual, que são, né, importantíssimas, em especial a parótida, que corresponde à grande maioria, né, da produção. Mas o que a gente precisa hoje? Entender
qual é essa disfunção? A gente tem hoje vários mecanismos para esse diagnóstico, quer sejam por teste salivar, de quantidade, de qualidade, né? E esses testes também vão ser importantes para o diagnóstico. Uma vez realizado, a gente vai ver, bom, se tem função, a gente vai estimular a função com medicação tópica, via oral, com a própria laser terapia, né, ali na região glandular, entre outros tratamentos. Quando o paciente perde essa função, né? Quer seja, por exemplo, uma radioterapia na região de cabeça e pescoço, uma doença autoimune que já está num grau mais elevado, como a própria síndrome de Sjögren, né? Enfim, N condições, né? Um tumor que realmente possa ter removido aquela glândula, enfim. Quando a gente tem esse quadro de realmente não ter a produção, a gente vai tentar utilizar substituto salivar para dar para o paciente o maior conforto, né? Imagina você que o bolo alimentar, a digestão começa na boca e o bolo alimentar ele é feito com a saliva. Então você imagina se você não tem saliva, parece que você está comendo areia, farofa, né? Porque não tem bolo alimentar. Imagine essa estrutura ali, né? Esse alimento arranhando a sua mucosa que já está ressecada, que está escoriada, que você perdeu ali a sensação gustativa. Então, são vários fatores que a gente vai trabalhando para tentar oferecer um pouco mais de qualidade de vida para a pessoa. E aí sim, né, para responder também a sua pergunta, com os substitutos salivares, né, com as medicações, a hidroterapia, que é a ingestão de água, de líquidos. A saliva, ela é composta 99% de água, 1% de eletrólitos. Então, se eu não ofereço para o meu organismo o que ele precisa de mais importante para a produção, vai ter pouquinho ou nada, né? Então, a gente tenta fazer essas compensações. É importante dizer também que é um trabalho multidisciplinar, né? Às vezes, a gente precisa ali também, né, do médico, do endocrinologista, né, do reumato, se é algum caso, do próprio, se é né, às vezes um psicoterapeuta para tentar trabalhar também essas questões emocionais, né? Então, a gente tenta fazer dessa forma essas questões aí para buscar aí uma resolutividade dentro do que é possível. Nem sempre a gente vai conseguir curar, mas oferecer um pouco mais de qualidade de vida para os nossos pacientes. Conseguir viver, né, doutora? Ah, com certeza. E tem coisa melhor do que você poder se alimentar pela boca, sentir o gosto, né? Ter a boca umidificada, porque a pouca saliva é péssimo, mas a sensação de ardência, a sensação de incômodo, né? A dificuldade, a própria convivência social fica muito reduzida. Então, é um papel social também. A gente trabalha com a saúde, né? Para restabelecer a saúde, mas também para que essa pessoa se reincorpore à sua vida social, à sua vida familiar, porque às vezes a pessoa não consegue ter uma refeição com a sua família à mesa, né? Então, olha como a gente precisa ter esse cuidado e esse olhar também, né? Porque muitas pessoas, doutora, elas operam, mas existem algumas cirurgias, não só a da parótida, né? Como outras cirurgias, principalmente de cabeça e pescoço, que elas acabam perdendo algumas funções, né? Não só de saliva, mas também algumas pessoas, infelizmente, acabam perdendo parte da língua ou parte até aqui do, né? Então, assim, é muito difícil depois a pessoa tentar voltar a viver normal, né? Com aquelas Exato. disfunções. É muito complicado, né, doutora? As cirurgias, assim, elas, dependendo do estadiamento, né, daquele tumor Sim, ou daquela lesão, independente se benigna ou maligna, elas às vezes são muito mutiladoras, né, realmente, né? E aí, o prognóstico, claro, da lesão é bom, mas do restabelecimento da qualidade de vida
é duvidoso, é lento, é um processo de readaptação, de adequação. Por quê? Porque não é só o falar e o comer, né? É o deglutir, todas as outras funções que a boca e que a saliva ou que o sistema estomatognático representa para todo o corpo humano. Então, realmente, o que a gente precisa, Vanessa, é mesmo lutar para que esse diagnóstico seja o mais precoce possível, para que a gente possa ter a oportunidade de oferecer para o paciente um tratamento mais rápido possível, né? E para que as sequelas que venham a acontecer não sejam tão limitantes da vida, da qualidade de vida, né? Do envolvimento social, entre outras coisas. Então, realmente, é muito importante, não só para as lesões, né, de tumores malignos, mas aqueles que são benignos, né? A gente tem aí o adenoma pleomórfico, por exemplo, né? Um tumor de glândula salivar, um dos mais comuns, principalmente falando, mas ele não é um tumor maligno, mas ele pode abranger um tamanho tão significativo que a sua remoção inevitavelmente vai provocar uma mutilação no paciente, né? Então, olha como é importante o diagnóstico precoce, pequenininho, onde a gente consegue fazer uma cirurgia mais conservadora, preservar as estruturas adjacentes, entre outras coisas. Então, é por isso que essa live e outros canais de informação são tão importantes. E eu volto a falar, qualquer machucadinho, qualquer alteração que seja, que você não tinha e passou a ter, uso prótese, não tinha, com prótese, sem prótese, mas não tenho dente na boca, não é assim? Não tenho dente, então não vai acontecer nada, né? Não tem problema Infelizmente. nenhum. Não preciso de dentista, né? Não tenho dente, não preciso, né? E não é verdade. A gente tem aí tantos outros mucosas que precisam de avaliação também, né? Doutora, tem um dos tratamentos que vocês fazem, né? Que é a laser terapia. Que ela serve para uma série de coisas, né, doutora? Sim. Para quais tipos de tratamento vocês usam bastante o laser? Bom, a laser terapia, né, mais corretamente chamada de fotobiomodulação, é uma biomodulação da inflamação por meio de uma luz. Então, essa luz ela vai incidir sobre o tecido e vai permitir um efeito anti-inflamatório naquela região. Vai promover, muitas vezes, uma aceleração do processo de reparo e até mesmo ajudar o paciente a diminuir a dor. Então, a gente fala que também tem uma função na diminuição da dor, na analgesia. Então, a laser terapia de baixa potência, que é a que eu estou me referindo principalmente, essa luz que vai ajudar nesses três principais fatores, né? É um efeito anti-inflamatório, analgésico e vai acelerar um processo de reparação. Em quais lesões? Em lesões inflamatórias, em lesões traumáticas, muitas vezes, na própria afta, no herpes. Só que o herpes é infeccioso. Aí, muitas vezes, a gente precisa fazer uma associação com outras terapias, que é o caso da terapia fotodinâmica. Então, a gente consegue provocar a morte daquele micro-organismo, um vírus, uma bactéria, um fungo, por exemplo, por meio dessa luz, por meio dessa terapia. Então, o meu paciente com herpes, fazendo laser terapia com a terapia fotodinâmica, diminui aquele curso daquela lesão que demoraria 7 até 14 dias para cicatrizar, a gente consegue melhorar em 2, 3 dias, né? Ou 2 ou 3 sessões. O paciente está com uma afta, da mesma forma. Então, aquela luz, ela vai provocar uma alteração celular, fazendo com que aquele organismo melhore, com
aquele sistema, aquele tecido, né, vai reparar mais fácil. Se é um paciente, por exemplo, em tratamento oncológico que está com um quadro de mucosite, imagina que mucosite é uma das piores sequelas, né? Uma inflamação gravíssima. Então, a laser terapia, da mesma forma, vai ajudar aquele paciente, abreviando o processo de reparo, né, anti-inflamatório tópico, então vai ajudar a diminuir a inflamação e diminuir a dor. Então o paciente consegue voltar a comer, ele consegue passar por todo o tratamento oncológico com um pouco mais de qualidade de vida. Então o laser, Vanessa, para a odontologia especificamente, porque você falou muito bem, é uma terapia que hoje se adequa a todas as áreas da saúde. Nós temos os protocolos, né, que podem ser utilizados, o laser vermelho ou infravermelho. Então, essa parte na odontologia pode ser tratado em todas as lesões, especialmente falando aqui na estomatologia, mas em outras áreas também. Então, tem vários outros profissionais da própria odonto, o protesista, o implantodontista, o periodontista, que também vão utilizar. E o laser cirúrgico, que é um laser um pouquinho, né, que faz cirurgia, um laser de alta potência, ele faz o corte. Então, eu posso utilizar essa mesma tecnologia para fazer uma cirurgia com mais conforto, com menos sangramento, muitas vezes, né, sem necessidade de sutura, o que para o paciente é ótimo. Então, eu consigo trabalhar o laser oferecendo para o paciente uma opção a mais de tratamento, né? A gente pode utilizar o tratamento que ele já vem fazendo, convencional, e associar com a laser terapia para oferecer ainda melhores resultados para ele. Eu sou apaixonada, eu não posso falar. Eu ficaria aqui até amanhã falando de utilização de laser, né, na minha área. Mas é porque é uma benção, né? Você tem um cicatriz, literalmente é uma luz, né, doutora? É uma luz, é uma luz, né? Eu falo que é a luz que salva, né? Que modifica. Imagina que você tá com dor, né? Tá com uma afta, não consegue se alimentar. Em uma sessão você vai embora. Claro que não é milagre. A laser, o laser é cientificamente comprovado. A gente está falando de tecnologias, de tratamentos, né? De modalidades de tratamento com evidência científica comprovada. Então, existe a necessidade de estudar, de se formar e de aplicar ali a quantidade correta de acordo com o diagnóstico estabelecido. E aí sim, com certeza o paciente vai ficar muito feliz e a gente também. Vou fazer uma pergunta bem de paciente mesmo. Dói, doutora, aplicar laser? Ai, que legal você perguntar isso. Olha só, aplicar laser não dói. Não dói. Agora, você imagina se você já está... O laser é instrumento, né, um aparelho pequenininho. Hoje a gente tem os aparelhos portáteis e os aparelhos de bancada, né? Os mais comuns, mais fáceis, mais até mesmo acessíveis para as pessoas são os portáteis. Então a gente leva para onde for, para o hospital, para o domicílio, para o consultório, e a gente vai aplicar naquela boca, naquela área. Não dói. É uma luz que você vai colocar naquela região de acordo com a necessidade e a indicação. Claro que muitas vezes o meu paciente já está com um quadro doloroso associado, né? Então a gente tem que ter todo um cuidado no manejo, porque você imagine uma ferida aberta. Qualquer coisa que eu tocar ali, até uma gaze com soro vai doer, né? Então a gente tem que ter todo um cuidado para poder aplicar. Muitas vezes, né, a gente aproxima o máximo que der, porque o ideal é a gente aproximar totalmente, né, do local que vai ser aplicado, incidir da luz, mas muitas vezes não é possível. E aí a gente tenta, para diminuir essa dor ao toque do aparelho, a gente diminui um pouquinho. E aí, quando a gente consegue colocar ali a quantidade de energia suficiente para aquele caso, para aquela região, a tendência é que o paciente não tenha dor, muito pelo contrário, a gente quer que ele tenha melhora de sintomas, de sinais e sintomas, né? É assim que tem que ser. Se doer,
Aí cabe ao profissional ter bom senso também, afastar um pouquinho, porque qualquer coisa que você tocar numa área que está ferida vai doer, né? Delicadeza, né, doutora? Ah, sim, bom senso, né? E olha que legal, Sim. também é importante dizer que é para todas as idades, Vanessa. A gente faz laser em bebês recém-nascidos, há pessoas idosas, então não tem uma contraindicação. A contraindicação, ela é muito bem estabelecida a partir do diagnóstico. Então, tem alguns casos que eu não devo aplicar por um motivo ou por outro, sim, né? Eu conheço o diagnóstico, conheço a condição sistêmica do paciente, e ou eu não vou aplicar naquele momento, ou o que eu vou aplicar é a quantidade adequada, sem provocar nenhuma alteração. Então, a contraindicação que eu costumo dizer é quando você não tem um diagnóstico, porque a idade não é uma limitação. Todo mundo pode, né, se beneficiar Muito dessa legal, tecnologia. muito Exatamente. legal. E, doutor, você falou que o estomatologista ele faz algumas pequenas cirurgias, né? Quais que são as cirurgias que vocês podem fazer? Pequenas e grandes, né? É, Na verdade, pequenos pontos delicados. então, o estomatologista, ele pode trabalhar no ambulatório, né, no próprio consultório, pode trabalhar numa clínica de faculdade, universidade, pode trabalhar no hospital ou pode trabalhar em domicílio, de acordo com ali a necessidade e a oportunidade de atuação. De forma geral, nós realizamos biópsias, né? Ou pequeno, tirar um pedacinho, ou a remoção completa, que a gente fala biópsia incisional ou excisional. Nós fazemos ressecção de lesões maiores, nós fazemos remoção de cistos, por exemplo, né? A gente fala que é uma descompressão ou uma enucleação cística. Nós fazemos cirurgias que vão desde tecidos moles a tecidos duros. Então, o estomatologista pode atuar desde o lábio, né, uma lesão no lábio, a uma lesão que esteja maior, e aí pode estar junto com uma equipe multi, ou um buco, ou uma equipe ali que ele vai trabalhar, até para poder fazer cirurgias maiores, em face, né, cirurgias que envolvem aí um ambiente de centro cirúrgico hospitalar, por exemplo. Uma Então, cirurgia não também. é... Oi, pode falar, desculpa, Pode Vanessa. falar, pode complementar, Uma doutora. coisa também que a gente pode fazer é não só em lesões, mas em alterações também, Vanessa, alterações de normalidade que possam influenciar na qualidade de vida do paciente, a gente também pode atuar. Eu me refiro, por exemplo, ao diagnóstico e manejo de freios orais, né? Independente da idade, se você tiver a capacidade técnica e o conhecimento suficiente necessário, você pode atuar sim, fazendo essa remoção com laser ou com qualquer outro material, oferecendo para o paciente uma melhora da qualidade de vida, porque certamente aquele freio, um torus, por exemplo, que é né, um osso que cresce no céu da boca, não é uma lesão, mas é uma alteração que vai fazer uma diferença na vida dele. Então, a gente também pode fazer uma remoção. Outra que é importante, só para eu fechar essa parte, eu trabalho muito com protesistas também, né? Sempre o paciente que vai fazer a prótese, ele precisa de uma cirurgia corretiva, uma cirurgia pré-protética. Às vezes ele não tem uma lesão, mas ele tem uma condição de rebordo que limita a colocação de uma prótese bem adaptada, de forma estética, funcional. Então, a gente também pode trabalhar dessa forma, junto com esse colega. Então, a gente vai fazer toda a cirurgia pré-protética corretiva. Então, veja bem, não é uma doença, não é uma lesão, é uma alteração de normalidade que está influenciando em um tratamento, né? Ou qualquer outra condição. E aí a gente também pode atuar nesse sentido. Vou falar na nossa língua que é para eles entenderem, tá, doutora? Pode falar.
doutora diz o freio de língua, né? Quando a pessoa tem algum tipo de... como aquela criancinha também que nasce, às vezes, com aquela... Tem aquela pelinha, né? Que impede a É a linguinha... língua presa. Aham. Exatamente. E a estrutura a pessoa vai colocar a dentadura, por acaso tem algum tipo de deformidade da cavidade oral e precisa ali raspar ou precisa moldar para poder colocar a dentadura. É isso? Exatamente, é isso mesmo. Exatamente isso, Vanessa. E a outra coisa, doutora, também é aquelas deformidades que tem na gengiva. O tórus é aquele carocinho no céu da boca, né, doutora? Que Isso, tem, que ou não é uma embaixo doença. também, né? Aparece às vezes aqui, ó, no soalho, aqui pertinho dos dentes inferiores por dentro, que a gente fala que é o tórus mandibular, né? Tem muita gente que tem. E aí, às vezes, na hora de fazer uma prótese, aquele ossinho fica machucando direto, a pessoa não consegue se adaptar com a prótese, e aí muitas vezes deixa de usar quando, na verdade, precisaria fazer essa raspagem, como você falou, né? Essa Sim, sim. regularização desse ossinho. Exatamente, é isso que a gente também pode fazer. E também a tal da Hana, né, a mucoséria, né, doutora? Que todo mundo fala, né? A bolinha aqui embaixo da língua, uma bolinha d'água, né? Uma bolinha de saliva, na verdade, É, né? a mucocele é uma bolha de saliva, assim, das mais comuns lesões que a gente tem na boca hoje, né? Independente da idade. E ela é provocada por trauma, né? Trauma de mordida, que é 90% dos casos, né? Então, ela aparece muito aqui, ó, na mucosa labial inferior, pode aparecer na língua, principalmente no ventre, mas pode aparecer em qualquer região, né? E quando ela aparece no soalho, sabe por que que chama rânula? Porque remete a rã. Então, não parece quando a É, rã tem aquela, né, aquela boca dela que fica parecendo sim. uma rânula, né? Por isso que é chamado Uhum. dessa forma. E no soalho, ela também aparece como essa bolha, né? Ocorre uma obstrução de algum canal de Uhum. glândula salivar, né? Principalmente Uhum. maiores ou menores, né? Ali a gente vai ter que Uhum. avaliar. E o tratamento é cirúrgico, então precisa remover toda aquela região, né, da glândula obstruída para que o paciente possa ficar curado. Lembrar que às vezes pode voltar, né? Mas o ideal é fazer o tratamento cirúrgico, sim. E o que é Não importante sai falar sozinha, doutora. não, às vezes sai porque estoura, Vanessa. Aí a pessoa morde, aí estourou, saiu aquela salivinha, aí acha que curou. Aí um tempo depois enche de novo, Volta. né? Então esse curso cíclico ele vai, enche, estoura e Uhum. vai ficar assim até a pessoa fazer a cirurgia. E às Uhum. vezes, já que você falou da rânula, né, que aparece aqui, ó, no soalho da boca, é uma bolha também, e às vezes dentro dessa bolha tem um cálculo, uma pedrinha que a gente chama de cálculo salivar. Igual tem cálculo de vesículas, né, renal, Uhum. enfim. É. Tem o cálculo salivar também. E é muito doloroso também, né? Então, a gente precisa, às vezes, fazer um exame complementar para poder ajudar nesse diagnóstico e o tratamento também é cirúrgico. A famosa cialolitise, né, doutora? Exato. Ai, essa garota é uma dentista prática, né? De lesões de glândula salivar, ela sabe todas, né? É isso mesmo, Vanessa. Eu tenho, graças a Deus, lia bastante coisa, mas eu sempre tenho a generosidade de vocês, eu aprendo tanto com vocês, né? O pessoal me pergunta, mas como que você... Gente, eu aprendo nas lives. Eu tenho professores, literalmente, que me ensinam, né? Então, é por isso que eu tenho essa facilidade, né, de entender. E é E, verdade. doutora, por exemplo, a pessoa, no caso, aquela pessoa que ela está passando por um tratamento oncológico, ela não sabe que ela tem direito
a ter o dentista, né, conduzindo ela também, né? Porque ela, assim como a senhora havia dito, né, tem muitas coisas que da parte oncológica que tem a mucosite, né? Tem até algumas perdas também de saliva. Como é que ela, porque existem alguns locais que não tem profissional. Não tem nem o profissional, o médico, que dirá o dentista, muitas vezes. O que que ela procura, doutora? Se por acaso ela tiver algum tipo de alteração na boca por causa desse tratamento. Porque esses dias uma moça estava passando por rádio, ela passou no posto de saúde, que normalmente tem um dentista, que muita gente não sabe que no posto de saúde tem um dentista. Gente, no posto de saúde tem um dentista. Tem. O dentista do posto de saúde, eu não sei se ele tinha uma especialidade, acredito que não, ele encaminhou para uma cidade vizinha, porque ele não conseguia atender a pessoa. Nesses casos, o que ela pode fazer, doutora? Ela vai nessa cidade vizinha, ou então ela procura outro profissional dentro ali? Para onde que ela corre? Essa é uma situação assim vivida no Brasil todo, especialmente nas É, regiões menos favorecidas, né? A gente é, sabe que os grandes centros também concentram os maiores acessos aos serviços, né? Principalmente falando, né, do tratamento oncológico, para o serviço e o tratamento multidisciplinar. Então, hoje, o profissional médico que trata um paciente oncológico, é importante esse profissional, é de suma importância que esse médico oriente o seu paciente com relação às possíveis lesões bucais. E eu não me refiro só aos cânceres de cabeça e pescoço, não. Tá? Esses são os que a ANS reconhece como lesões sim. que devem ser feito laser, mas é mentira. Um tratamento que o paciente faça em qualquer região do corpo, ele pode ter sequela bucal. A quimioterapia para câncer de mama, por exemplo, ela vai ter manifestação bucal, porque o quimioterápico, ele não escolhe a toxicidade para onde que vai. E a boca que tem um turnover muito rápido, né? O que é turnover? É uma modificação celular muito rápida, sofre muito, né? A mucosa gástrica, entre outras. Então, é importante esse médico orientar esse paciente que ele precisa procurar um profissional da odontologia. No posto de saúde, espera-se que tenha um dentista e hoje, Vanessa, hoje a informação ela está muito, né, ali estabelecida em várias formas. Você consegue ter a informação sobre várias fontes. Então, o cirurgião dentista, se ele não for capaz de diagnosticar ou de dar um manejo para aquele caso, ele certamente vai indicar. Onde não tem dentista capacitado, eu sugiro que as pessoas, né, ou não tem lá no posto, ou não tem na cidade, o lugar mais fácil onde a pessoa vai conseguir algum tipo de atendimento são nas faculdades e universidades de odontologia, concurso de odontologia. Certamente na universidade, esse paciente vai conseguir algum cuidado que seja apropriado para ele, né? E a gente torce, de forma geral, para que os nossos governantes vejam e revejam e nos valorizem. Por quê? Porque a gente se prepara para estar lá, né? A gente está no serviço público, ou no serviço privado, ou no serviço da instituição de ensino. Porque a gente também se prepara, porque a gente ama, mas porque a gente está lá para oferecer um serviço que é importante para a população. E que muitas vezes, Vanessa, não chega, não porque o profissional não quer, mas porque o sistema não permite, porque, né, as questões administrativas não permitem. Então, essa pessoa que está numa região menos favorecida, infelizmente, ela ainda vai precisar se deslocar para um grande centro.
centro, vai para a cidade vizinha, vai para a capital, que lá ela vai ter. E você, na sua cidade, ou as pessoas que estão nos ouvindo, podem tentar procurar esse elo, como eu falei, com as faculdades e universidades. E é o que eu sempre falo, um médico que está antenado, que está realmente, né, que está vivendo a modernidade da medicina e as oportunidades de atuação multiprofissional, a pandemia veio para mostrar isso para a gente, que ninguém é 100% suficiente em tudo, né? Os médicos vão tratar uma coisa, o dentista vai tratar outra, é o enfermeiro outra, né? Todo mundo é importante dentro da sua área. Então, os médicos também precisam reconhecer as limitações do diagnóstico bucal e encaminhar para quem, de fato, vai poder oferecer esse cuidado e para o paciente isso é importante, né? Porque se o médico não fala, o paciente não vai saber que tem que procurar, né? Ele já não sabe nem que tem, muito menos para onde ir, né? Então, fica aí também a minha crítica de forma construtiva, né? Precisamos realmente fazer com que os médicos também e os outros profissionais de saúde também reconheçam esse trabalho multidisciplinar que é tão importante. Eu sempre falo nos meus vídeos que precisa desmistificar vocês dentistas, porque vocês são muito mais do que arrancar dente, obturação, né? Sim. É o que a gente acha, né, doutora? O dentista ele só arranca dente, obturação, faz uma limpeza, né? Mas não, né? O dentista ele vai muito além, né? Ele vai muito além para muitas coisas e as pessoas precisam saber. É por isso que eu sempre abro um espaço para trazer cada vez mais, porque eu sei que vocês podem manter uma qualidade de vida de uma pessoa que muitas vezes ela acaba passando por diversos diagnósticos, enfim, e ela perde a qualidade de vida dela. E o dentista ele podia ajudar. Com certeza. Então, por isso que a informação é importante. Graças a Deus que hoje em dia tem essa tecnologia, né? A pandemia, uma das coisas que se pode tirar de boa da pandemia foi a tecnologia, foi vocês profissionais virem para a internet, começarem a mostrar o trabalho, começarem a mostrar o que vocês fazem. Olha, se você tem isso aqui, vem aqui procurar a gente. Nós temos essa especialidade. Isso ajuda muito, doutora. Demais, sim, assim. Com certeza. Isso é muito importante, sim. E aí tem os desdobramentos, né? Que eu vou dizer, voltando na estomatologia. A estomatologia, ela, com a pandemia principalmente, ganhou uma abrangência importante, ainda mais importante dentro do hospital, com a odontologia hospitalar lá nos pacientes internados, né? Porque vai falar, o que o dentista vai fazer lá na UTI? Muita coisa, pelos mesmos motivos que a gente falou até agora. Vai tratar das condições bucais do paciente que está lá dentro da UTI, para que ele possa sair logo, para que ele possa não ter focos de infecção bucal que vão prejudicar o restante dos problemas que ele tem naquele momento, né? Então, olha como que é importante isso que a gente está falando também, esse reconhecimento, né? Eu não sei se eu enfatizei que a estômato também está lá dentro do hospital. Sim. Batizou muito bem, doutora. Doutora, eu não tenho mais tempo. Senão eu vou perder a live. Passou tão rápido, Vanessa. Aqui, 3 horas, falando um monte de coisa. Porque enfim, o que eu mais sei é falar e perguntar. Então, foi doutora, tão prazeroso. Obrigada demais. Obrigada pela disponibilidade, pela gentileza. E eu sou uma pessoa abusada. A pessoa vem uma vez, aí eu já outras vezes já também chamo. Ai, que bom. Fica convidadíssima para voltar, doutora. Ai, muito obrigado, Vanessa, de coração. Obrigado por esse espaço, por esse convite que tanto me honra. Quando alguém que a gente conhece convida a gente fica muito feliz. Quando alguém que não conhece a gente convida, a gente fica ainda mais, né? Significa que a gente está fazendo o nosso trabalho de forma correta, né? Tá tendo um resultado importante, não só aqui no estado, mas no Brasil todo. E isso me deixa, assim,
muito, muito feliz, muito honrada, muito obrigada a você. Parabéns pela sua história de vida, você para mim é uma pessoa assim guerreira e é uma pessoa que merece todo o meu respeito, a minha admiração e que eu com certeza vou continuar aí eternamente seguidora e agradeço muito, né? Com certeza e parabéns para você pela sua iniciativa, pelo cuidado que você tem, trazendo tantas pessoas. E eu vejo as lives que você promove de N informações, N vertentes diferentes, né? Como isso é importante e relevante, né? Uma moça tão jovem com uma história de vida tão enriquecedora para a gente e que só nos dá orgulho. Muito obrigada e parabéns para você. Ah, doutora, obrigada. Eu fico extremamente feliz. Obrigada, doutora. Obrigada por você ceder o seu tempo de estar vindo falar com uma pessoa que não conhece Ah, a informação, mas que agora a gente se conhece, né? é verdade. Meio, né? Mas obrigada, doutora. Obrigada Obrigada a pela você. paciência, pelo tempo, pelo seu conteúdo também, que tem bastante conteúdo que você coloca lá, doutora, que é importante para a gente que foi paciente, para as pessoas que são pacientes, que precisam da informação. Esse conteúdo ele é muito rico, ele é muito valioso para a gente ir certeiro no profissional correto. Então, obrigada. Obrigada, viu? Ó, um beijo carinhoso. Obrigada a todo mundo que tem acompanhado a gente também até aqui, né? Fico muito feliz, viu? E eu estou à disposição sempre que você precisar, que alguém tiver dúvida. Prazer enorme. Muito obrigada mesmo. Obrigada, doutora. Tá? Boa noite, viu? Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Ó, live vai ficar salva aqui no canal da Parótida. Eu vou também colocar a doutora, tá? Então, para ficar nos dois Instagrams. E amanhã eu disponibilizo ela no YouTube. Certo, gente? Olha, obrigada a todos vocês que ficaram aqui comigo, tá? Ó, até amanhã.